Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shemini. Hashem recompensa Aharon por ter aceito seu decreto sem reclamar. Porque Aharon não criticou Hashem em seu coração quando os seus filhos morreram, ele foi recompensado. Normalmente Hashem falava com Moshe e Moshe transmitia as palavras de Hashem a Aharon. Agora Hashem falou diretamente com Aharon para confortá-lo e honrá-lo. Essas foram as palavras de Hashem a Aharon. Se um Cohen bebe um Revi'it, 86 ml de vinho, ele está proibido de fazer a avodá em seguida. Se ele fizer uma avodá, ele será punido com a morte por Hashem. Por que Hashem decidiu fazer essas advertências bem agora? A resposta é que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, morreram porque, entre outras razões, eles beberam vinho antes de fazer uma avodá. Assim, Hashem advertiu Aharon de que ele e os outros Kohanim jamais fizessem isto. De fato, nossos sábios aprenderam da advertência de Hashem que Nadav e Avihu haviam bebido vinho antes de entrar no Mishkan. Nós entenderemos este ponto com a ajuda de um mashal, uma parábola. Por que o amigo do rei foi executado? Um rei tinha um bom amigo. Certo dia ele encontrou seu amigo de pé na entrada de um determinado edifício. O rei gritou: "Cortem a cabeça dele imediatamente." Ninguém sabia por que o rei havia dado esta ordem, mas logo em seguida o rei advertiu todos os seus outros amigos: "Cuidem-se para nunca entrar neste lugar. Isto custará suas vidas." Agora todos entenderam por que o rei havia castigado seu amigo com a morte. A explicação da parábola. Os Pesukim, versículos da Torá, não nos contam a razão para a morte de Nadav e Avihu. Mas quando Hashem depois adverte a Aharon, não faça a avodá depois de beber vinho, pois do contrário, você morrerá, nós entendemos que o pecado de Nadav e Avihu foi ter bebido vinho antes de realizar a avodá. Por que um Cohen não pode beber vinho antes de fazer a avodá? Depois de beber vinho, a mente da pessoa não fica perfeitamente clara. Desta forma, um Cohen não está apto para fazer a avodá. Aharon queima a oferenda de Musaf em Rosh Chodesh. Aquela pessoa que perdeu um parente próximo que ainda não foi enterrado é chamada de Onen. Ela tem dinim especiais a serem seguidos. Um Cohen que é um Onen não pode realizar a avodá, porque ele está tão triste que não pode ter os pensamentos adequados enquanto a realiza. Ele também não pode comer dos korbanot. Um Cohen Gadol é tão grande que ele pode fazer a avodá mesmo sendo Onen. No entanto, ele não pode comer dos korbanot. No 8º dia da consagração do Mishkan, Aharon e seus filhos eram Onenim, até Nadav e Avihu serem enterrados. Assim, somente Aharon, o Cohen Gadol, poderia continuar a avodá, mas não seus filhos, os Kohanim. No entanto, Hashem abriu uma exceção para Aharon e seus filhos. Ele ordenou: mesmo como Onenim, os filhos de Aharon devem continuar trazendo os seus korbanot. Aharon e seus filhos também devem comer suas porções das oferendas de Minhá, mesmo sendo Onenim. Eles devem comer também as partes das oferendas de Shelamim. Esta ordem causou um argumento entre Moshe e Aharon. No final do dia, Moshe perguntou: Aharon e seus filhos comeram suas porções da cabra oferecida como Musaf de Rosh Chodesh? Não, foi dito a Moshe. Aharon e seus filhos comeram somente a carne de 2 cabras. A terceira cabra, o Musaf de Rosh Chodesh, eles queimaram por completo no Mishbeach. Moshe ficou muito zangado ao ouvir isto. Ele achou que Aharon e seus filhos haviam cometido um engano. Eles deviam ter comido suas porções daquele corban também, embora fosse Onenim. Moshe se dirigiu furioso aos seus sobrinhos, Elazar e Itamar. Ele não queria repreender Aharon diretamente. Qual a razão por que vocês não comeram do corban Musaf de Rosh Chodesh? Ele perguntou.
Ele se tornou passul, inválido, e vocês não tinham permissão de comê-lo? Elazar e Itamar permaneceram calados, mas Aharon respondeu: Não, ele não se tornou passul. Moshe continuou a repreender Elazar e Itamar, mas eles nada respondiam. Eles pensaram: não é apropriado falar na frente de nosso pai e não é respeitoso contradizer Moshe nosso Rebbe. Finalmente Aharon explicou a Moshe: Fui eu quem decidi que o Corban Musaf de Rosh Chodesh deveria ser completamente queimado. É verdade que Hashem nos ordenou comer nossas porções das oferendas do Mishkan e Shelamim, embora fôssemos Onenim. Estas oferendas eram especiais para a consagração do Mishkan. Se nós não as comêssemos, a alegria da consagração seria estragada. No entanto, o Musaf de Rosh Chodesh não é um corban oferecido só uma vez, como é o caso dos outros dois. Ele é trazido em todo o Rosh Chodesh, em todas as gerações. A alahá, lei, é que um onen não deve comer dos korbanot regulares porque ele está triste e não tem os pensamentos apropriados ao comer estes sacrifícios. Portanto, nós queimamos a cabra que era o Musaf de Rosh Chodesh. Tão logo ouviu as palavras de Aharon, Moshe admitiu: Você está certo, Aharon. Agora me lembro que foi isto que Hashem me disse, mas eu havia me esquecido. Moshe era um tzadik. Ele não tinha vergonha de admitir na frente de todo o povo que lhe havia sido dito uma alahá e ele tinha esquecido. No 8º dia, os Kohanim ofereceram 4 oferendas de Hatat, pecado. Primeiro, a oferenda de Hatat de Aharon, que era um bezerro, o Hatat do povo, um Hatat como oferenda de dedicação especial pelo Mishbeach, oferecido por Narshon, o líder da tribo de Yehudá. A Torá falará mais sobre isso em Parashat Nassau, no livro de Bamidbar. Uma oferenda de Musaf de Rosh Chodesh, já que era Rosh Chodesh Nissan. As 3 últimas oferendas eram cabras. Por que a Torá nos ordena comer somente alimentos kasher? Moshe explicou aos judeus: Hashem quer que vocês sejam um povo sagrado, e portanto ele permitiu a vocês comerem somente certos animais, pássaros e peixes. Todos os demais são proibidos para vocês. Um não-judeu, por outro lado, pode comer qualquer animal que desejar, porque isto é assim. Um marshal, parábola. O caso do paciente sem esperança. O hospital estava quieto. Todos os pacientes observavam enquanto o chefe dos médicos passava de cama em cama, examinando cada paciente. Ele dava instruções à enfermeira que o acompanhava. Este paciente deverá seguir uma dieta bem rigorosa, ele ordenou à enfermeira. Nada de carne, ovos, cremes, leite, nenhum tipo de gordura. Ele se dirigiu à cama seguinte, examinou o paciente, sua ficha. Enfermeira, disse ele, deixe este paciente comer o que quiser, diga a ele que pode ir para casa. Oh, exclamou a enfermeira, estou feliz de ouvir que ele está melhor, mas me sinto triste porque o primeiro paciente tem que seguir uma dieta tão severa. Você entendeu a situação de maneira errada, enfermeira, o médico explicou. O primeiro paciente tem um problema de coração, mas estou confiante de que se ele seguir uma dieta rigorosa, ficará bom rapidamente, e por isso ordenei uma dieta especial. No entanto, o segundo paciente é um homem muito doente e não há nada que eu possa fazer por ele. De nada adiantará ele seguir esta dieta. É melhor que ele volte para casa e morra em sua própria cama. A explicação da parábola. Hashem colocou Bnei Israel em uma dieta especial. Se eles a seguirem e comerem somente os animais que a Torá declara kasher, suas neshamot, almas, permanecerão sagradas. Caso eles comam animais não kasher, suas almas se tornarão impuras e eles perderão sua proximidade com Hashem e sua Torá. No entanto, esta dieta se aplica somente aos judeus cujas neshamot, almas, são sagradas. Os não-judeus estão afastados da kedushá, da santidade. Assim como o paciente sem esperança da parábola, eles não se beneficiarão desta dieta. Portanto, eles podem comer qualquer alimento que quiserem. Quais são os animais kasher e quais não os são kasher?
Nossa paraxá nos conta sobre os dois sinais pelos quais reconhecemos o animal kasher. Primeiro, seus cascos devem ser completamente fendidos, de modo que se dividam em duas partes. E segundo, o animal sempre devolve seu alimento do estômago para a boca e o mastiga uma segunda vez. Um animal que mastiga seu alimento uma segunda vez é chamado de ma'alegerá, ruminante. Hashem os criou de uma maneira especial. Eles não têm os dentes da frente superiores, mas possuem 4 estômagos. Eles não mastigam a comida bem, ela é cortada de forma irregular. A comida vai para o primeiro e segundo estômagos, dali é puxada de volta para a boca, e o animal então a mastiga apropriadamente. Depois a comida vai para o terceiro estômago e finalmente para o quarto estômago, onde ela é digerida. Um animal kasher, se tiver ambos os sinais, seus cascos completamente fendidos e ser um ma'alegerá, os seguintes animais apresentam apenas um sinal kasher. O camelo é uma ma'alegerá, mas seus cascos são divididos apenas até a metade. Na parte de baixo eles se juntam novamente. O texugo é uma ma'alegerá, mas seus cascos não são fendidos. O coelho é uma ma'alegerá, mas seus cascos não são fendidos. O porco tem os cascos fendidos, mas não é uma ma'alegerá. A Torá nos adverte a tomar cuidado para não nos enganarmos com estes animais, que têm apenas um sinal kasher. Se nós os observarmos de perto, veremos que falta a eles o outro sinal. O Midrash explica: um judeu deve ser totalmente kasher. Nossos sábios comparam Esav a um hazir, porco. Ele fazia os outros acreditarem que ele era um judeu kasher, um judeu que cumpre as mitzvot. Ele honrava seu pai e lhe fazia perguntas sobre qual seria a melhor maneira de observar as mitzvot. Ele era similar a um hazir que coloca sua pata kasher à frente para nos levar a crer que é um animal kasher. Nossos sábios nos advertem que um verdadeiro judeu, cumpridor da Torá, não deve usar uma fachada de sou kasher, isto é, sou religioso, enquanto secretamente age de maneira proibida pela Torá. Um judeu, seguidor da Torá, sabe que Hashem está sempre observando, mesmo quando não há mais ninguém à sua volta. Portanto, ele se comporta privadamente da mesma forma que se comporta em público. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!